Se você vai prestar concurso público para procuradoria, na aula de hoje eu vou te passar quais são as principais temáticas cobradas em direito do trabalho, especificamente para a banca Sebrasp. Meu nome é Isadora Taide, eu sou especializada em planejamento e mentorias para concursos públicos da área jurídica há mais de 13 anos. Vamos embora para a aula? Primeiro tema, responsabilidade no caso de terceirização. Nós sabemos que a terceirização é a situação em que eu tenho uma empresa que ela acaba passando para outra empresa, terceirizando aí as atividades que são executadas dentro ali da empresa. É a possibilidade de eu ter duas empresas, sendo que o funcionário ali tem a carteira assinada por uma das empresas, mas trabalha em outra. Essa é a terceirização, claro, só uma visão geral. E o que é importante que vai ser cobrado na prova de vocês é em relação à responsabilidade. Ok, eu tenho essas duas empresas, uma assinou a carteira, na outra eu efetivamente trabalho, e aí? Meus créditos não foram pagos, quem vai pagar essa dívida trabalhista? Na terceirização, a regra que nós temos é a responsabilidade subsidiária. O que significa isso, Isa? Significa que existe uma ordem de preferência. Significa que eu tenho um devedor principal ao qual eu vou diretamente nele para pagar a dívida, e caso ele não arque com aquela dívida, aí sim eu vou atrás dos devedores ou devedor secundário. A subsidiariedade, ela exige essa característica da ordem de preferência. Eu tenho um devedor principal e eu tenho um devedor ou devedores secundários. A regra da terceirização é essa, tá ok, pessoal? E eu trouxe para vocês a legislação, que é a Lei 6019 de 74, e vocês vão perceber que eu não vou ficar aqui aprofundando no conteúdo, que não é o nosso objetivo, e nem ficar lendo tudo também, porque eu quero que você grave o conteúdo com clareza para que você acerte e gabarite ali as questões de direito do trabalho no dia da prova. Então, o que é relevante é o que eu estou trazendo, mas eu trago a fundamentação também para vocês marcarem e depois estudarem, combinado? A regra que nós temos é da subsidiariedade, então, quando nós falamos de terceirização. A própria legislação, ela traz para a gente uma exceção, que é do caso da empresa de trabalho temporário, quando ela abre falência, quando tem falência da empresa de trabalho temporário. Nesse caso, a responsabilidade vai ser solidária. Qual é a diferença do solidário para o subsidiário? Subsidiário, nós já entendemos que tem uma ordem de preferência. A solidariedade é a situação em que eu tenho ali que todas as empresas em conjunto, ao mesmo tempo, elas são responsáveis por aquela dívida. Não existe eu ser obrigada a ir em uma inicialmente, tem uma principal e as outras secundárias. Não. Na solidariedade, todo mundo responde como se fosse uma única pessoa, uma única dívida. Posso ir em qualquer uma delas ou posso ir em todas. Se existe falência da empresa de trabalho temporário, a responsabilidade, ela se altera para solidária. O artigo 5º, azão, ele também traz a questão da subsidiariedade para a gente, porque a Lei 6019 de 74, gente, ela apresenta os dois tipos de terceirização. Ela apresenta a terceirização quando ocorre do trabalho temporário, e ela também apresenta a terceirização quando eu tenho ali a empresa prestadora de serviços. Ela apresenta essas duas terceirizações, que na verdade, gente, terceirização é uma única só, mas a Lei 6019, ela vai apresentar para a gente as modalidades. O fato é que na terceirização, regra, a responsabilidade é subsidiária. Exceção, se houver falência da empresa de trabalho temporário, será solidária. Mas aí, uma outra exceção, que é a minha grande aposta, é em relação à terceirização da administração pública. Quando eu tenho a administração pública terceirizando os seus serviços, terceirizando a sua atividade. E aí, nós temos um ponto de grande relevância aqui. Na terceirização da administração pública, a administração pública, regra,
ela não responde. Quando eu digo que ela não responde, em regra, eu estou dizendo não é nem subsidiária, nem solidária, porque a administração pública, na terceirização, a regra é que ela não responde. Claro, sempre que a gente fala de administração pública, nós temos aí ela sempre querendo deixar o problema para o outro, não é isso, gente? Então, a administração pública, a regra é que ela não responde. Mas a súmula 331, inciso 5 do TST, determina pra gente que caso seja evidenciada a culpa na fiscalização desses contratos de terceirização pela administração pública, aí sim ela vai responder, e aí é claro que ela responde de forma subsidiária. Então, a administração pública, a regra, não responde, se vier a responder, responderá de forma subsidiária. Entendam só vocês que numa terceirização, em que há a terceirização feita pela administração pública, ela vai responder única e exclusivamente na situação em que comprovada, não vale alegar só não, comprovada a culpa na fiscalização dos contratos ali em que foi feita essa terceirização. Combinado? Mas uma outra temática que é bem padronizada do SEBRASP e para o concurso de procuradoria é o caso dos sócios retirantes. Vejam só vocês. Nós sabemos que quando a gente fala de dívida trabalhista, nós temos ali que o responsável principal é o CNPJ, é a empresa. A empresa deve responder pelos encargos trabalhistas. Só, pessoal, que existe, claro, a possibilidade de que durante o processo essa pessoa jurídica ela seja afastada para que os sócios sejam atingidos, porque toda pessoa jurídica ela vai ser composta ali por pessoas físicas, que são os sócios, ok? E aí eu quero que vocês entendam que o responsável principal de uma dívida trabalhista, claro, é o CNPJ. Mas eu vou ter situações em que eu posso desconsiderar a pessoa jurídica e atacar o patrimônio dos sócios, o patrimônio das pessoas físicas. E aí a questão é a seguinte: será que os sócios respondem? Será que um sócio que já se retirou da empresa, ele também vai responder por algum tempo? E esse é o ponto que eu quero trazer de enfoque para vocês. Vamos supor, então, que eu tenho uma situação em que um sócio tenha se retirado da empresa. Então, eu tenho um sócio aqui que ele se retirou da empresa e os demais continuaram. Então, nós temos aqui os sócios atuais, que são esses dois no meu exemplo, e eu tenho um dos sócios aqui, deixa eu pôr ele de outra cor aqui, um dos sócios que ele se retirou da empresa. Quando eu digo que ele se retirou, eu estou querendo dizer que esse sócio saiu da empresa e o nome dele foi retirado dos quadros da sociedade, ele não é mais sócio. E aí, vejam só vocês, será que esse sócio que ele sai da empresa, ele permanece responsável? Porque, querendo ou não, ele ficou ali anos, por exemplo, na empresa e saiu. Até quando ele vai ser responsabilizado pelas dívidas daquela empresa? E aí, quando a gente fala de responsabilidade por dívida trabalhista, eu quero que vocês entendam o seguinte: o sócio que se retira, ele vai responder até 2 anos após a retirada dele. Então, nas ações ajuizadas até 2 anos após a saída dele, esse sócio retirante ainda responde mesmo estando fora dos quadros da sociedade. Então, vamos supor, retirei o meu nome da sociedade 2025. Retirei, fui embora, não tô mais nessa sociedade. 2025, vamos supor que foi no dezembro de 2025, retirei meu nome da sociedade. 2026, 2027, eu, Isadora, que me retirei, ainda continuo responsável ali pelos créditos trabalhistas de ações ajuizadas nesse período até 2 anos após a minha retirada do quadro societário. Só que aí o artigo 10-azão, ele traz pra gente uma situação muito importante, porque ele deixa claro pra gente que essa responsabilidade desse sócio retirante,
que é o sócio que sai da empresa, a responsabilidade dele é subsidiária. E quando eu falo subsidiariedade, na hora você pensa, é porque existe uma ordem de preferência. Se é subsidiário, tem ordem de preferência. Então, esse sócio vai responder, sim, pelas ações ajuizadas até 2 anos após a retirada dele, mas a responsabilidade vai ser subsidiária. Quer dizer que não pode ir direto nele. Então, vejam a situação. Eu me retiro da empresa. No prazo de 2 anos da minha retirada, ajuizam a ação trabalhista, eu respondo ainda assim, mas não vem direto em mim, que já saiu. Existe uma ordem a ser seguida e é claro que primeiro vai na empresa devedora, no CNPJ. Se a empresa devedora não tem dinheiro, vai nos sócios atuais, claro que é quem ali ainda se beneficia daquela sociedade. E só depois de não conseguir o dinheiro com a empresa devedora e não conseguir dinheiro com os sócios atuais, aí sim vai chegar no sócio retirante. Então, o sócio retirante, ele responde pelas ações ajuizadas até 2 anos após a retirada dele, mas há que se obedecer uma ordem de preferência, porque é isso que acontece na responsabilidade subsidiária. Primeiro vai na empresa, depois nos sócios atuais e só assim depois, se não for paga a dívida, vai chegar até o sócio retirante. Combinado? O parágrafo único do artigo 10-azão traz uma informação importantíssima que pode ser relevante para a nossa questão. Eu quero que vocês entendam que a responsabilidade subsidiária, ela muda para solidária quando tiver ficado comprovada fraude na alteração societária. E aí eu quero trazer uma regra para vocês aqui que vocês vão levar para o resto da vida. Todas as vezes em que eu tenho situações de fraude contratuais ocorridas, fraudou o contrato da terceirização, fraudou o contrato da alteração societária. Na verdade, fizeram aquilo ali de propósito, houve fraude. E a questão tem que trazer essa palavra, fraude. Teve fraude. Em qualquer situação que há fraude, a responsabilidade, ela é solidária. Eu costumo dizer que se teve fraude, todo mundo que concorreu ali para o negócio mal feito, para não falar outra coisa, vai responder de forma direta. A legislação entende que quando existe fraude, quando as pessoas concorrem para burlar a legislação, todo mundo que concorreu ali, que participou da falcatrua, vai responder todo mundo junto. Você não vai ter mais o benefício de só responder depois da empresa, depois dos sócios atuais, só depois não. Não. Se houve fraude, se a questão trouxe de forma expressa que houve fraude ali naquela alteração societária, o sócio retirante responde junto com todo mundo de forma solidária. Isso também ocorre na terceirização. Eu disse para vocês, em qualquer situação que existe fraude, se a princípio a responsabilidade ela é subsidiária, ela vai virar uma responsabilidade solidária. Sempre que há fraude, entende-se cometimento de ato ilícito, entende-se que todo mundo deve responder de forma direta da mesma forma. Estamos combinado? Próxima temática de extrema relevância. Hipótese de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Quando eu tenho algumas situações dentro do contrato de trabalho que vão operar esses chamados efeitos jurídicos. Então, a suspensão e a interrupção, elas são efeitos jurídicos operados dentro do contrato de trabalho e eu preciso que você entenda a diferença dos dois. Suspensão e interrupção tem um ponto em comum entre os dois e um ponto que os diferencia. O ponto em comum da suspensão e interrupção é que em ambas as situações o empregado não trabalha. O trabalhador, ele fica sem trabalhar na suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Mas na prova, o Sebrasp vai querer saber de você se aquele momento em que o empregado não está trabalhando é uma hipótese de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho. E como você vai definir isso? Suspensão do contrato de trabalho, ela se opera quando o empregado está sem trabalhar e não recebe salário. Por isso que a gente pensa na palavra suspensão, salário suspenso. Se ele está suspenso, eu estou sem ele. Nas hipóteses de suspensão, não há pagamento de salário. Nas hipóteses de interrupção, há pagamento de salário. Então, vejam só vocês.
Tanto na suspensão quanto na interrupção, não há trabalho, mas é imprescindível para eu diferenciar um do outro, eu definir se naquela situação em que eu não trabalho, eu recebo salário ou eu não recebo. Se eu recebo salário, é hipótese de interrupção. Se eu não recebo salário, é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Então, vejam só, vamos dar uns exemplos para ficar bem claro. Quando a gente fala de férias, férias é a situação em que o empregado não está trabalhando, porque ele está de férias. A férias gera qual efeito jurídico no contrato de trabalho? Pessoal, nas férias eu não estou trabalhando, mas eu recebo pelas férias? Sim, é obrigatório o pagamento de férias acrescido do terço constitucional. Então, se as férias eu não estou trabalhando, mas estou recebendo salário, é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Outra hipótese, faltas injustificadas pela lei. O trabalhador que falta de forma injustificada, que não tem justificativa para falta, ele vai ter aquele dia que ele faltou descontado do seu salário. Então, ele não recebe salário por aquele dia em que ele injustificadamente, sem justificativa, não trabalhou. Então, as faltas injustificadas são hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Outra situação que sempre é cobrada antes de falar, eu vou explicar isso aqui para vocês. Gente, outra situação que sempre é cobrada é o caso de afastamento por acidente de trabalho. E aí eu preciso que vocês entendam o seguinte: no afastamento por acidente de trabalho, os 15 primeiros dias a empresa paga salário. Zão grande a empresa. Então, é hipótese de interrupção. Só que a partir do 16º dia de afastamento, quem paga é o INSS. Por isso, é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Então, vejam só vocês, e o Sebrasp gosta bem disso, que eu tenho uma situação em que eu vou ter, em um mesmo fato, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Então, se eu tenho um empregado que ficou afastado por acidente de trabalho 60 dias, 15 dias, os 15 primeiros dias são considerados interrupção do contrato de trabalho e a partir do 16º, ele vai ser considerado suspensão, porque a partir do 16º, o INSS ele começa a pagar o benefício previdenciário, mas quem paga os 15 primeiros dias é a empresa, por isso é interrupção. Quando eu falo que interrupção há pagamento de salário, é importante que você entenda que quem paga o salário é a empresa. Quando eu falo que há pagamento de salário, o pagamento tem que vir da empresa. A partir do momento em que o pagamento vem do INSS, é um benefício previdenciário, não é mais interrupção do contrato de trabalho, é suspensão. E aí, eu quero trazer uma pegadinha que pode vir para vocês, que é a seguinte: nós entendemos que interrupção do contrato de trabalho há pagamento de salário e suspensão do contrato de trabalho não há pagamento de salário. Ok, Isa? Só que existem duas situações que elas vão ser consideradas, chamadas de suspensão anômala. Por que que são? Quando eu digo para você que suspensão não há pagamento de salário, eu quero que você entenda que na suspensão não paga salário nem recolhe FGTS. Quando não paga salário, também não é recolhido FGTS. Só que existem duas situações em que é suspensão, por isso que não há pagamento de salário, mas a lei exige que se recolha o FGTS. Por isso que é chamada de suspensão anômala. Porque a regra é que na suspensão eu não pago salário e eu também não recolho o FGTS. Mas para essas duas situações que vão ser cobradas na prova de vocês, existe ali, não existe, desculpa, o pagamento do salário, mas a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, que é o caso do serviço militar obrigatório e do período de afastamento em razão de doença
ou acidente de trabalho. Então, a partir do 16º dia, a gente entendeu que a hipótese de suspensão, o contrato está suspenso, não há pagamento de salário, mas a lei exige que recolha o FGTS. Então, não há pagamento de salário, mas tem que depositar o FGTS. Fechou? Próxima temática importante, que são as questões sobre remuneração e salário. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala sobre remuneração, é importante que a gente entenda essa formulazinha. Remuneração é igual a salário mais gorjeta. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas acham que remuneração é a mesma coisa que salário. Não. Remuneração é a junção de salário mais gorjeta. Então, por essa formulazinha, a gente entende que remuneração não é igual ao salário, é a mesma coisa, e a gente entende que gorjeta não é salário. Porque senão não precisaria separar salário mais gorjeta. Gorjeta, ela tem natureza remuneratória. Gorjeta tem natureza remuneratória. Então, eu quero que vocês entendam que essa questão de natureza jurídica, ela vai ser várias vezes cobrada da gente ali na prova. O Sebrasp gosta bastante disso. E aí, ponto 1, então. A gorjeta é remuneratória. 2. Base de cálculo do adicional de insalubridade. É o salário mínimo. 3. Base de cálculo. E aqui eu tô trazendo os pontinhos, gente, que salvam a gente nas questões, tá? Base de cálculo do adicional de periculosidade. É o salário base. Vejam só vocês que é o salário contratual. Que eu calculo o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. O adicional de periculosidade, ele é calculado sobre o salário contratual, o salário base. As bases de cálculo são diferentes. E gorjeta não tem natureza salarial. A natureza jurídica da gorjeta, ela é remuneratória. A gente tem até o 457, parágrafo 1º da CLT, que ele fala também da natureza salarial das comissões. Comissões têm natureza salarial, gorjeta, a natureza é remuneratória. Quando a gente vem para o parágrafo 3º do artigo 457, ele traz para a gente aqui a situação interessante de que a gorjeta, ela vai ser considerada remuneratória, porque a gente entendeu que essa é a natureza dela, tanto aquela gorjeta da nota de serviço, que já vem cobrando ali no bar, no restaurante que você frequenta na nota, quanto também aquela oferecida espontaneamente pelo cliente. Então, aquele valor que é dado extra, que é dado por fora como gorjeta, ele também é considerado para fins trabalhistas, para fins legais, como remuneração, porque a natureza da gorjeta, ela é remuneratória. Tanto o parágrafo 3º quanto a súmula 354 do TST, ela traz pra gente essa informação, tá ok? Vamos aqui ao 457, ao artigo 457, parágrafo 2º. Aqui ela traz informações de parcelas que não tem natureza salarial. Não é salário e sempre vem nas questões fechadas. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Não é salarial, tá? Não integram a remuneração, não está dentro, não é salário. Ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos. Fiquem atentos. O auxílio alimentação é proibido seu pagamento em dinheiro. Auxílio alimentação, ele tem que ser dado em cartão, em ticket, em vale. Se for dado em dinheiro, está desrespeitando a legislação.
E aí, a penalidade por desrespeitar a legislação é que se esse auxílio alimentação for dado em dinheiro, vai ser configurado como natureza salarial. Então, a regra, a ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos, a regra é que essas parcelas não têm natureza salarial, não integram a remuneração. Mas o auxílio alimentação, se pago em dinheiro, o auxílio alimentação, se pago em dinheiro, descumpriu a legislação e a penalidade é que esse valor vai ser considerado como salário para fins trabalhistas, tá bom? Outra temática de grande relevância para o Sebrasp é a questão da rescisão contratual. E aqui eu trouxe para vocês alguns dispositivos que são de extrema relevância e que sempre vão vir ali nas questões que tratam de rescisão contratual. Então, a gente sabe que quando o contrato finaliza, há a necessidade de ser feita a rescisão com o pagamento das verbas rescisórias. Gente, não importa qual é a forma de extinção contratual. Se é dispensa, se é demissão, se é contrato por prazo determinado, contrato de experiência, não importa a forma da extinção, justa causa, rescisão indireta, há obrigatoriedade de fazer a rescisão. Há obrigatoriedade do pagamento de verbas rescisórias. Dependendo da forma de extinção, vai variar ali a quantidade de verbas, o número de verbas que vai ser pago. Mas o fato é que toda rescisão contratual gera a obrigatoriedade do pagamento de verbas rescisórias, da rescisão feita. E aí a legislação, ela vai trazer um prazo para essa rescisão ser feita. E caso não seja feito, o empregador ele terá que pagar multa. Então vejam só vocês. Aqui no parágrafo 6º, nós temos a regra de que essa rescisão, a extinção contratual e o pagamento dos valores dessa rescisão, eles têm que ser feitos até 10 dias contados a partir do término do contrato. O que é término do contrato? Isa, quando eu considero para efeitos legais que o contrato terminou? O contrato termina com o fim do aviso prévio. Então, isso é importante para vocês entenderem, saberem que o aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho. Então, aquele tempo do aviso prévio, ele é considerado contrato de trabalho. Esses 10 dias, que é o prazo para pagar as verbas, ele vai ser contados ali do fim da projeção do aviso prévio, tenha ele sido concedido ou não. A legislação, ela entende que o contrato de trabalho só acaba com a projeção do aviso prévio. E aí, caso não seja respeitado esse prazo de 10 dias contados do término do contrato, vai ter que ser pago, a título de multa, um salário do empregado em razão do atraso no pagamento das verbas rescisórias. E aí, pessoal, outros 2 pontos importantes em relação à rescisão. Na rescisão, ou no recibo de quitação, tem que ter a natureza de cada parcela paga ao empregado, discriminado o seu valor. Não dá para fazer rescisão genérica, colocar ali, não, 15 mil reais, assina aqui, rescisão ok, não. Tem que vir discriminada parcela por parcela. É proibido o salário complessivo. O que é salário complessivo, Isa? Nula é a cláusula contratual em que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Quando a gente fala de direitos trabalhistas, não é possível o pagamento de verbas de forma generalizada, genérica. Tem que trazer discriminado parcela por parcela que está sendo paga, senão aquilo ali vai ser considerado nulo. Então, esse recibo de quitação, esse termo de rescisão, tem que ser discriminado cada parcelinha ali, cada verba rescisória, tá ok? E aqui eu trouxe para vocês algumas situações de rescisão contratual que também são enfoque em provas do Sebrasp. Culpa recíproca. O que é a culpa recíproca? É uma modalidade de extinção contratual que o juiz determina, então ela é reconhecida judicialmente, em que percebe-se que houve culpa tanto da parte do empregado quanto do empregador. Porque o que acontece? Quando a gente tem o cometimento de uma falta grave pelo empregado, a gente chama essa rescisão de rescisão por justa causa, quando o empregado comete uma falta grave. Já se foi o empregador que cometeu a falta grave, a gente chama essa rescisão de rescisão indireta.
Então, são dois extremos. Justa causa, falta grave cometida pelo empregado. Rescisão indireta, falta grave cometida pelo empregador. Culpa recíproca é o meio termo. É quando o juiz, então essa modalidade de extinção ela é só reconhecida judicialmente, quando o juiz entende que, na verdade, os dois ali concorreram com culpa para a finalização do contrato. Aí é feita admitida essa forma de rescisão, que é a culpa recíproca. E aí, aqui na culpa recíproca, tem algumas parcelas, verbas rescisórias, que vão ser devidas pela metade. É isso que vai ser cobrada na prova objetiva. Vai ser pago 50%, ou seja, apenas metade das férias, do 13º, do aviso prévio e a indenização de 40% do FGTS, na culpa recíproca, ela muda para 20%. Tá ok? Então, nessa modalidade que é a culpa recíproca, que é o meio termo ali entre justa causa e rescisão indireta, existem verbas rescisórias que vão ser pagas, vão ser devidas apenas pela metade. E é isso que vai ser cobrado. Quais são essas verbas que são pagas pela metade? Férias, 13º, aviso prévio e a indenização de 40% do FGTS vira indenização de 20%. Outra modalidade que existe de extinção contratual é a modalidade por acordo entre as partes. E aí, essa modalidade em que as partes, sabe aquela situação que o empregado fala assim, ah, não, empresa, ó, o negócio é o seguinte, vamos combinar entre a gente aqui, fazer um acordo para você me mandar embora? Agora, a legislação, ela permite essa modalidade de acordo entre as partes, mas ela já apresenta pra gente como deve ser feito o pagamento das verbas nesse caso. Então, no acordo entre as partes, que é diferente da culpa recíproca, gente. A culpa recíproca, eu disse para vocês que é o meio termo determinado pelo juiz, reconhecido judicialmente. Aqui no acordo entre as partes, são as partes que definem que elas vão fazer essa extinção. E aí, nesse caso, quais as verbas são devidas? Pela metade, aviso prévio, e aqui fala-se indenizado, gente, pelo seguinte, se ele for trabalhado, dia trabalhado, eu não posso pagar pela metade. Então, indenizado é quando o aviso prévio não é trabalhado. Por isso que o aviso prévio, quando não é trabalhado, ele pode ser pago pela metade, tá? Então, aviso prévio pela metade, indenização do FGTS, que é a de 40%, vira de 20%. Agora, as demais verbas trabalhistas, 13º, férias, saldo de salário, vai ser tudo pago na integralidade. Viu como que é diferente? Culpa recíproca pelo acordo entre as partes. Então é importante você fazer até uma tabelinha, porque isso é decoreba, gente. É aquilo que eu falo. É aquela questão que não cobra conhecimento nenhum, que às vezes você esquece uma coisinha e aí você erra a questão. E é isso que o Sebrasp gosta de cobrar, tá? A justa causa, pessoal, na justa causa existe só pagamento de saldo de salário e férias vencidas. E aí, quando as pessoas falam que deve ser pagas férias vencidas, eu só trago isso daqui porque o Sebrasp já cobrou nesse sentido, né? É porque eu, pessoalmente, férias vencidas não é verba rescisória. Férias vencidas não decorre da rescisão, decorre do contrato de trabalho. Mas aqui a minha opinião não importa, eu trago para vocês aqui como vem nas questões. Então, na justa causa, as verbas devidas é o saldo de salário e as férias vencidas. O FGTS, apesar dele ter que ser depositado, né, gente, porque todo empregado tem direito ao FGTS depositado na conta, a legislação impede o trabalhador de sacar esse dinheiro em razão da extinção contratual quando ela se opera por justa causa. Aí você podia falar, uai, Isa, mas então ele não vai receber esse dinheiro? Ele tem direito ao dinheiro, mas não pode sacar, então ele não tem direito. Ele pode sacar pelas outras hipóteses previstas na lei do FGTS, que permitem que ele saque. O fato é que na justa causa, o empregado ele não vai conseguir retirar o dinheiro do FGTS alegando esse fundamento ali para o banco, que o contrato dele acabou. Quando o contrato se extingue por justa causa, o trabalhador ele fica proibido de levantar ali os depósitos do FGTS, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês, porque às vezes vem casos
práticos de justa causa na questão fechada sobre os requisitos da justa causa para ela ser configurada. Então, tem que ter uma falta grave prevista no artigo 482 da CLT, imediatidade na aplicação da pena. Quando a empresa vê que o empregado cometeu uma falta grave, ela tem que agir de forma imediata, sob pena de configurar perdão tácito. Tem que ter razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena, claro. O empregado compareceu um dia sem uniforme, eu posso aplicar a justa causa direto? Não, não posso. Inexistência de duplicidade de pena. Um empregado meu agrediu o superior hierárquico e eu resolvi suspender ele, porque existe essa possibilidade de suspensão. Aí quando ele volta da suspensão, eu penso melhor e falo, não, vou te mandar embora por justa causa. Dupla penalidade. Para uma falta grave, só pode ser aplicada uma única penalidade. Eu não posso aplicar duas penalidades. Advertência ou suspensão no mesmo fato? Não pode. Suspensão em justa causa para o mesmo fato? Não pode. E reiteração de atos. Esse requisito da reiteração de atos para configurar a justa causa é quando eu estiver falando de faltas mais brandas. O que é falta mais branda, Isa? Mais suave. Por exemplo, o empregado, todo dia, ele não comparece com uniforme. É uma regra da empresa ir de uniforme. Um dia ele sem comparecer com uniforme, eu não posso dispensar ele por justa causa, mas ele não comparece um dia, 2, 3, eu posso ir aplicando penalidades dele, advertência, faço advertência de novo, faço advertência mais uma vez e o abençoado continua cometendo falta grave. Eu vou aumentando a gradatividade das penalidades, depois aplico suspensão, porque ele continua cometendo a falta gravosa até eu chegar na justa causa, que é por isso que a gente chama de última medida, né? Última ratio. A rescisão direta é outra forma de extinção contratual, mas aqui nesse caso, na rescisão indireta, quem comete a falta grave é o empregado. Então, a rescisão indireta, existe falta grave cometida pelo empregado e a justa causa é falta grave cometida pelo empregador. Na rescisão indireta, nós vamos ter aí dois requisitos, que é uma falta grave cometida pelo empregador, que esteja no artigo 483, e a imediatidade ali na reação do empregado, que significa o abandono do emprego. Quando o empregador comete uma falta grave, elencada no 483, o empregado, para ele conseguir a validade da rescisão indireta, essa é a regra, ele precisa abandonar o emprego para ir ao judiciário pleitear essa rescisão indireta, porque ele vai chegar lá para o juiz e vai dizer, juiz, meu empregador cometeu uma falta grave do 483 e isso está tornando impossível a manutenção do meu vínculo, então eu quero que você reconheça a rescisão indireta. Então, a rescisão indireta é essa situação em que há o cometimento de uma falta grave pelo empregador, que leva o empregado ao limite de ter que abandonar o emprego e pleitear a rescisão indireta no judiciário. Aqui eu trouxe para vocês uma súmula e uma OJ de temas importantes sobre rescisão. Súmula 462 do TST, a circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no 477, parágrafo 8º. Nós aprendemos já que existe uma multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. Se pagar as verbas depois do prazo de 10 dias contados do término do contrato, incide uma multa de um salário do empregado. A súmula 462 está falando o seguinte... a referida multa não será devida apenas quando comprovadamente o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias. Então, o que acontece? O fato, gente, a multa, ela acontece porque a empresa está atrasada no pagamento. Atrasou o pagamento? Não pagou nos 10 dias contados do término do contrato? Vai pagar multa. Não importa se o vínculo de emprego está sendo reconhecido na Justiça do Trabalho, não importa. Não pagou as verbas rescisórias dentro do prazo, tem que pagar a multa de um salário.
OJ 238. Submete-se à multa do artigo 477 da CLT. Que multa que é essa? Por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Pessoa jurídica de direito público, ó, administração pública. Se atrasa pagamento de verba, paga multa, paga multa. Que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Pois nivela-se a qualquer particular. Aí é novidade, né? Porque senão lá na questão fechada, você acha assim, ah, não. A administração pública não deve ter que pagar multa, não. Tem que pagar multa. A administração pública não pagou verba rescisória dentro do prazo, vai pagar multa do mesmo jeito, tá ok? Próxima temática, que é a cara do Sebrasp, hipóteses de garantia provisória de emprego. Vamos lá. Nós temos algumas situações que a legislação, ela determina que alguns empregados, eles ficam blindados. A empresa fica proibida de dispensar esses empregados sem justa causa. Eu não posso dispensar determinados empregados sem motivação. A lei, ela traz uma segurança, uma blindagem para certos trabalhadores. Quais trabalhadores são esses? Primeira situação. Empregado eleito para cargo de direção da CIPA. O que é CIPA, Isa? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O cara que ele é eleito, é um cargo eletivo. Para cargo de direção da CIPA, ele fica blindado, protegido de ser mandado embora sem justa causa, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Tanto titular quanto suplente se enquadram nessa proteção. Ponto importantíssimo. O presidente da CIPA não tem garantia de emprego, mas o vice-presidente tem. Isso, que loucura é essa? É porque quem vai ter a proteção da legislação é quem tem cargo eletivo, de eleição. Foi escolhido pelos trabalhadores. O presidente, ele é designado pela empresa. Por isso que o presidente, ele não tem garantia, mas o vice-presidente da CIPA tem, porque o vice-presidente, ele vai ser eleito pelos trabalhadores. E o presidente, ele é designado pelo empregador. O objetivo da legislação, ela dá proteção para esses cargos eletivos, pessoal, é porque são pessoas que estão ocupando cargos de relevância por escolha dos trabalhadores. Eles estão ali para olhar, para zelar pelos interesses dos trabalhadores. Por isso que quando o cargo ele é eletivo, tem garantia. Agora, o presidente da CIPA, ele é escolhido pela empresa. Ele não precisa de garantia da lei, não. A própria empresa protege ele, foi ele que colocou ele lá, não é isso? Segunda situação, empregado eleito para cargo de direção ou representação sindical, dirigente sindical, também tem garantia de emprego, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Tanto titular e suplente, até 7 diretores mais os seus suplentes, então no total são 14 pessoas ali que vão ter essa garantia. E aí, gente, esse negócio de até 7 diretores é um trem que é ótimo para ser cobrado em questão fechada, né? Porque é o trem mais bobo do mundo. A legislação fala que quem é eleito para cargo de direção tem a garantia. Só que a gente está no Brasil, né, gente? Complicado, a gente está no Brasil. E aí, o que acontece? O que começa a acontecer? Ah, se o cara que é eleito, ele tem garantia, ele tem proteção, bora eleger todo mundo. Colocar 700 diretores, 700 dirigentes sindicais, todo mundo não pode ser mandado embora, e ó, não é? Só que aí veio o TST e falou assim, não, também não dá para ficar, não dá para dar muita abertura para o brasileiro. Aí veio o TST querendo legislar, né? Apesar de que não poderia, porque a Constituição assegura a garantia, veio o TST e cai em prova que apenas 7 diretores que têm a garantia, eu tenho que entender que são 7 diretores e, claro, os seus suplentes. O registro da candidatura, porque fala aqui que a garantia é desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Só que, se o empregado registra a candidatura dentro do período do aviso prévio, ele não vai ter a garantia, tá? A empresa avisou, ele falou, olha, vai ficar aqui mais não, tá? Daqui a 30 dias você tá fora, 30, 60, 90, porque tem aviso prévio proporcional. Daqui a 30 dias você tá fora. Aí vai o empregado falar, eu tô fora? Pera aí que eu vou registrar minha candidatura para você não conseguir me mandar embora. Não tem como. Já foi.
Já foi sinalizado que você tá fora. Não adianta registrar a candidatura para fincar o pé aqui não, tá? Delegado sindical, vem lá na questão fechada. Delegado sindical e membro do conselho fiscal do sindicato? Não tem garantia. A gestante, ela vai ter garantia desde a concepção até 5 meses após o parto. Lembrando que não importa o conhecimento do estado gravídico pelo empregador. Ah, empresa, mas eu não sabia, mandei ela embora, mas eu não sabia que ela estava grávida. O problema é seu. Ela não podia ser mandada embora e tem direito à reintegração. Gestante, permanece essa garantia dela, mesmo em contrato por prazo determinado. Parágrafo único do 391-azão. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedido guarda provisória para fins de adoção. Quarta situação de garantia, empregado que sofre acidente de trabalho e fica afastado por mais de 15 dias. Vejam só vocês, são 3 requisitos para que o trabalhador que sofre acidente de trabalho, ele tenha essa garantia no emprego de não poder ser dispensado sem justa causa, para que ele fique blindado. Ponto 1, ele tem que sofrer um acidente de trabalho. Ponto 2, afastamento superior a 15 dias por causa desse acidente. Terceiro, perceber o benefício previdenciário. Esse terceiro requisito, ele acaba que fica aqui um pouco subentendido. Por quê? Se eu sou afastada por mais de 15 dias, eu percebo o benefício previdenciário, porque os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, hipótese de interrupção, e a partir do 16º dia quem paga é o INSS, que é o benefício previdenciário. Então, a partir do momento em que eu sou afastada por mais de 15 dias, 16 dias, 17 dias, 20 dias, 90 dias, 100 dias, a partir do momento em que eu sou afastada por mais de 15 dias, eu vou perceber o benefício previdenciário. Então, fiquem atentos na questão. Porque, às vezes, a questão, ela fala assim, olha, sofreu acidente de trabalho e ficou afastado 60 dias. Aí você fala assim, mas não falou que percebeu o benefício previdenciário. Cuidado, porque se falou que ficou afastado 60 dias, cumpriu os 2 últimos requisitos, que é afastamento superior a 15 e percepção do benefício, porque a partir do 16º, quem vai pagar o benefício é o INSS, tá ok? Também permanece mesmo no contrato por prazo determinado. Então, se eu sofro um acidente de trabalho e eu num contrato de experiência, eu tenho a garantia do mesmo jeito. E doença profissional é equiparada a acidente de trabalho. Doença profissional é equiparada a acidente de trabalho, ou seja, também tem garantia provisória de emprego, tá ok? Quinta hipótese, dispensa discriminatória. Quando a empresa dispensa um trabalhador em razão de uma condição pessoal daquele trabalhador, ele tem direito a ser reintegrado ou ao pagamento de uma indenização. Isa, o que é dispensa por condição pessoal? Dispensou porque era mulher. Dispensou porque era negro. Dispensou porque era obeso. O empregado, ele tem que comprovar que a dispensa dele ocorreu por uma condição pessoal dele. E o ônus da prova é dele. Ele tem que provar. Essa é a regra. Então, você vai ter que provar, olha, me mandou embora por eu ser mulher. Me mandou embora por eu ser obeso. Me mandou embora por eu ser albina. Então, eu tenho que comprovar que me dispensaram em razão de uma condição pessoal minha. Que o meu empregador utilizou de uma condição pessoal minha para me dispensar. Então, o ônus da prova é de quem alega. Só que a súmula 433, ela traz uma presunção de discriminação, que é muito importante, que o Sebrasp gosta bastante. Quando se tratar de empregado portador do vírus HIV, ou de qualquer outra doença que cause estigma. O que é doença que causa estigma? É aquela doença que a gente olha para a pessoa e percebe que ela está doente. Né? Exemplo, um câncer em grau avançado. Eu olho e consigo perceber que a pessoa está debilitada. Se
o trabalhador ele é portador do vírus HIV ou de qualquer doença que cause estigma, nesse caso vai ser presumida a dispensa discriminatória, tá ok? E aí esse empregado tem direito à reintegração ou à indenização, ele que escolhe. Sexta hipótese de garantia de emprego. Deficiente físico que cumpre cota de empresa só pode ser dispensado depois que contratou alguém para ficar no lugar dele. Presta atenção na ordem. Não é assim, manda embora o deficiente e contrata outro pro lugar. Não. Já contrato quem vai ficar no lugar do deficiente para depois poder mandar ele embora. A lei determina que você só pode mandar embora um deficiente que cumpre cota de empresa. Você só pode mandar embora o deficiente depois, após você ter contratado um substituto em condição semelhante dele. Então, primeiro você contrata para depois você mandar embora. Essa cota, ela só se aplica em empresas com mais de 100 empregados, tá, gente? Então, essa regra aqui, ela só vai ser válida e aplicada para empresa com mais de 100 empregados. Sétima hipótese de garantia, aqui é com empresas com mais de 200 empregados. O cara que ele é membro da comissão de representantes dos empregados, dentro de empresa com mais de 200 empregados, ele não pode ser dispensado sem justa causa desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. E aí, gente, esse mandato, ele tem duração de um ano, o mandato nessa comissão de representante dos trabalhadores. Então, eu pus um exemplo aqui só para vocês entenderem. O cara entrou em outubro de 2018. Como o mandato dele dura um ano, ele vai ficar até outubro de 2019. Ele vai ter mais um ano. Ele tem o período do mandato dele mais um ano de garantia. No período do mandato dele, que é um ano dentro dessa comissão representante dos trabalhadores, mais um ano após o final desse mandato, ele não pode ser dispensado sem justa causa, tá ok? Outras temáticas relevantes que eu trouxe aqui para vocês. Temas padrão do Sebrasp, OJ 92, desmembramento de municípios. Em caso de criação de novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Então, o que acontece? Eu tinha um município e ele foi desmembrado e virou 2. Enquanto eles eram um só, tinha os trabalhadores lá. Desmembrou, beleza. Esses 2 ficam responsáveis pelos trabalhadores no período em que trabalhavam para eles, na época, no momento em que eram um município só, tá? Então, ficam responsáveis. Multa no atraso nas verbas rescisórias em caso de rescisão indireta. Isso aqui é tese vinculante do TST, tá? O reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho em juízo não afasta a incidência da multa do 477, parágrafo 8º. Qual que é a multa do 477, parágrafo 8º? Multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Atrasou o pagamento de verbas rescisórias, tem que pagar a multa de um salário mensal. Não importa qual foi a extinção contratual. Não importa se você é administração pública. Atrasou verba rescisória, vai pagar multa. Demissão da empregada gestante, assistência sindical. A empregada gestante, se ela quer pedir demissão, essa demissão só vai ser válida com assistência sindical. A empregada gestante que pede demissão sem assistência sindical, essa extinção contratual, ela não é válida. Por quê? Porque ela tem a garantia. Rescisão indireta por atraso no FGTS. Nós não falamos que a rescisão indireta é a situação da extinção contratual em que a empresa comete uma falta grave, que está lá no 483, lembra? Então, essa tese vinculante do TST, ela fala o seguinte: falta de recolhimento de FGTS, irregularidade de recolhimento de FGTS é causa de configuração de rescisão indireta no artigo 483, a linha D de dado.
descumprimento de obrigação contratual. Então, empresa, isso tinha muita discussão. Agora é definitivo, é tese vinculante. Todo juiz tem que respeitar e o Sebrasp tem que respeitar. Quando a gente fala de irregularidade no recolhimento de FGTS, isso é hipótese para configuração de rescisão indireta, tá ok? Outra temática relevantíssima, artigo 394, azão. Gente, quando a gente está falando de gestante e mulher no período de lactação amamentando, nós precisamos entender que elas têm que ser afastadas de atividades consideradas insalubres. E esse ponto ele é muito relevante para a gente. Por quê? Porque teve uma ação direta de inconstitucionalidade. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não importa o grau de insalubridade, se é grau mínimo, médio ou máximo. Gestante e lactante têm que ser imediatamente afastadas das atividades consideradas insalubres. Ponto. Não tem discussão. Tá ok? Outra temática são as faltas que o Sebrasp adora. E é uma questão que eu falo assim, gente, é aquela questãozinha que às vezes te impede de ser aprovado. Te impede de ser aprovado, é aquela questão mais burra do mundo, mas não é burra no sentido que você tem que acertar, não. Não, é porque ela pega coisa de decoreba de legislação. Tem nada de lógica, não tem nada de raciocínio, nada disso. E sempre cobra. O artigo 473 da CLT, que traz as hipóteses de faltas justificadas, que são as situações estabelecidas pela lei, que você pode faltar e você não pode ter seu salário descontado por essa falta. Faltas justificadas pela lei. Olha, o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, sem poder descontar dele. E aí, vocês vão colocar aí como fazer um quadrinho pra mim e ficar lendo isso. Sempre cai direito do trabalho, você pode pegar esse quadrinho e ficar lendo decorebinha, porque é uma coisa que sempre cai. Então, 2 dias em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, 3 dias consecutivos em razão de casamento, 5 dias em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada, caso de doação voluntária de sangue, para o fim de se alistar eleitor. Gente, então, pega esse artigo 473, coloca ele, faz um quadrinho com ele, porque isso sempre cai. E aí, minhas grandes apostas, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O prazo a que se refere o inciso 3, qual que é o inciso 3? 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, adoção ou guarda compartilhada. O prazo a que se refere o inciso 3 do caput desse artigo será contado a partir da data de nascimento do filho. Não pode pedir quando quiser. É da data do nascimento. Parágrafo 2º. Na hipótese de nascimento ou de adoção de criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, o prazo a que se refere o inciso 3 será ampliado para 20 dias. Então, esses 2 parágrafos são minhas grandes apostas, tá ok? E aí, eu quero deixar para vocês 2 tarefinhas, 2 tarefas que você não vai demorar tempo nenhum e vai garantir questõezinhas na sua prova de procurador. O capítulo de férias e o capítulo de teletrabalho. Vamos anotar aí para mim os artigos que você vai ler para mim? Você vai ler para mim do artigo 134 até o artigo 145. Então, artigo 134. Mentira, gente, desculpa. Artigo 129, artigo 129 ao 145, primeira tarefinha. E o do teletrabalho, você vai ler para mim do artigo 75, azão. Quando eu falo 75, azão, gente, é o A maiúsculo, tá? 75, não é a linha, é o A maiúsculo. Artigo 75, azão, até o artigo 75, Fzão, tá? Vamos pôr aqui. Da CLT.
E no de férias, que nós falamos, eu falei do 129 a 145 da CLT. Tarefa de casa, porque eu tenho certeza que com essas temáticas vocês vão garantir questões em provas de procuradoria. Se você deseja ter o meu acompanhamento e planejamento personalizado para ser aprovado em concursos públicos de carreira jurídica, clique no link aqui abaixo para você agendar uma reunião com alguém da minha equipe que vai te apresentar como funciona a mentoria Pódium. Mas nós temos tudo o que você precisa para ser aprovado no cargo dos seus sonhos, com muito método, estratégia e fazendo claro que a sua trajetória seja mais eficaz e que você consiga o seu resultado em um menor espaço de tempo. Um beijo e até o próximo vídeo.